Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel e esse é o Papo Católico. E nós estamos aqui com um convidado especial, gente, que é um cara que eu sou fã. Ele já gravou um vídeo para a gente aqui no momento. O conteúdo foi sensacional. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, meu amigo Daniel. Tudo bom com você? Tô Espero bem, que a gente possa graças a Deus. hoje conversar de forma bem leve, bem descontraída e que eu possa passar um pouco dessa minha história aqui para vocês, porque eu acho que pode contribuir com muita gente. Vai contribuir com certeza, não tenho dúvida. Rodrigo Miller, né? Rodrigo Miller do Vale, exatamente. Dono do shopping aqui em Curitiba ou ainda não? Não, ainda falta alguns milhões na conta para ser Não, não tem herança perdida ainda, não tem herança ainda. Seu acho que é Salomão o nome, né? Miller é um nome pesado, né? Miller é um Miller, nome pesado, Miller é um nome nome, pesado. nome de jogador, nome de. Minha família é só cangaceiro, pistoleiro. Miller é chique. Então, Rodrigo, hoje nós vamos falar um pouquinho aí da tua história, né, que me impressionou bastante. Você veio de uma igreja evangélica. Eu nunca sei, cara, quando que fala protestante, quando que fala evangélico, não sei a diferença. Protestantes são as mais ligadas a Lutero, mais tradicionais ou não? Nada a ver. Na verdade, todo protestante é evangélico, porque Tá. quando você está falando sobre protestante, aí que é uma coisa legal para a gente já começar a falar, né? Ele está ligado ao protesto contra a Igreja Católica. Eles estão protestando contra a Igreja de Roma, né? Uhum. E evangélico, eles estão colocando a ênfase em seguidores do Evangelho Bíblia. Uhum. Eles estão, então, Escritura. as duas coisas, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que acaba acontecendo? Existe, nos Estados Unidos, principalmente, uma visão que é o seguinte: eu tenho o mainline Protestant, né, que são as linhas é, mais comuns do protestantismo, e é que Uhum. abarca o metodista, o calvinista, o presbiteriano, né, que é calvinista, que, né, o batista, o anabatista, e todos esses que estão ligados a essas linhas grandes do protestantismo, né? E aí eles falam evangelicals, né, na verdade, como os pentecostais e os neopentecostais. Uhum. Ok. Lá nos Estados Unidos tem essa divisão, mas estamos falando da mesma coisa, né? Estamos falando de denominações que protestaram contra a Igreja Católica e a ênfase do Evangelho está no livro do Evangelho. É isso que eles estão querendo colocar. Tá, entendi. Boa. Eu também não entendia. Mas, Rodrigo, você veio de um berço católico ou não? Então, bom, minha família, eu digo que ela é uma família católica, era uma família católica de BGE. Graças a Deus a coisa está mudando, né? Mas o que acaba acontecendo? Eu tive uma educação muito laica, eu tive uma educação muito liberal, porque a minha família, eu costumo brincar com a minha família lá, os meus pais, os meus avós, de que eles me deram uma educação liberal estrito sensu, ou seja, se forme para o mercado de trabalho, trabalhe bastante, né? Não fale daquilo que você não sabe. Esse é um bom conselho, na verdade, né? É um bom conselho. Mas não fique tentando convencer as pessoas da sua verdade, porque eles têm a verdade deles e você tem a sua verdade. Então, ande desse jeito que vai dar certo e você não vai arranjar confusão com ninguém. Então, falar sobre religião, não, isso aqui é papo privado, cada um tem a sua. Vai falar sobre política, não, cada um tem a sua visão. Então, eu digo que a minha família, ela me trouxe um aspecto muito materialista e liberal, né? Relativista também, né? Relativista também, porque, obviamente, a discussão da verdade na minha família, ela se reduzia, até um certo momento, a você ser honesto e a você ser uma boa pessoa. Uhum. Então, se você apoiasse ou não apoiasse o comunismo, por exemplo, você está tudo bem. Ok. Essa é a sua maneira de entender. Se você queria apoiar pessoas casando que são do mesmo sexo, também é mesmo, tá tudo bem. Então,
isso daí nunca foi um problema para minha família. E eu cresci dessa forma. Eu cresci nessa família liberal e, aos poucos, eu fui achando que, na verdade, o que importava era aquilo que estava acontecendo no momento de hoje, no momento presente. Então, eu não ficava pensando muito sobre Deus, não ficava pensando muito sobre eternidade, sobre pecado. Eu nem sabia, acho que até meus 22, 23 anos, eu nem sabia direito o que era pecado, só para você ter uma ideia. Na minha cabeça, não passava. É como se fosse uma zona cinzenta. O pecado entrava, aí ficava igual o chuvisco da TV antiga, sabe? Sim. Não, falhava, o que é isso aqui? Não faço a mínima ideia do que seja o pecado. E assim eu fui vivendo, né? Então, queria viajar, queria curtir a vida, queria ser diplomata, queria fazer o Brasil ser uma grande nação, que de algum grau eu ainda quero fazer o Brasil uma grande nação, mas se resumia muito a isso. E as coisas começaram a mudar quando eu conheci a minha primeira namorada da vida, que espero que, inclusive, ela esteja bem, obviamente, né? Isabela, fecha o ouvido aí, Isabela. Isabela, mulher do Rodrigo. Né? Isabela, vai lá pegar um café, Isabela. Então, mas essa minha primeira namorada da vida, ela era evangélica, ela era batista, e aí, quando nós começamos a ter um namoro, ela me chamou, ela me convidou muitas e muitas vezes para participar do culto de jovens de uma famosa igreja batista aqui em Curitiba, de uma grande igreja No batista. Batel ali, né? Uma igreja no Batel. Igreja no Isso, Batel. ali no Batel, ali no Batel. Ela é gigantesca, né? Ela é muito grande mesmo. Gigantesca, tem várias. Eu acho que é até a primeira de Curitiba ali, dessa linha, né? Eu acho. Eu também acho. Eu acho que é. Tá, legal. Não, sim, uma igreja bem conhecida. Tem bastante gente conhecida aí. Tá, mas espera um pouquinho. Vamos só te perguntar uma coisa. Você falou que era católico IBGE. Vocês iam na missa, pelo menos domingo ou não? Nem isso? Não, minha Não. família nem a missa ia. Olha só como são as coisas, né? Nem no Natal, assim, brotava lá, tal. Não, Páscoa. nunca. O Natal para nós era momento de tomar cerveja, vinho, fazer festa em família. Era isso que significava, na verdade, para nós o Natal. Tanto é que eu fui batizado com 3 anos de idade. Nossa. Mesmo sendo católico, minha família sendo católica, eu fui batizado com 3 anos de idade. E aí, e olha o argumento. Eu vou esperar o meu irmão nascer, que é meu irmão mais novo, para batizar todo mundo junto num dia só. Aproveitar, né? Tipo, 2 por 1. É a passeada, né? Então, aproveita todo mundo, vai. Uma festa só, tal. Ninguém vai mais ter. O meu primo foi batizado também nesse mesmo dia. Ele tinha 6 anos de idade. Nossa, cara. Assim, ó, o pessoal que está assistindo a gente, Rodrigo, assim, se for evangélico, não vai se assustar com isso. Mas quem é católico mesmo, se assusta, né? Até hoje a minha prima, ela me mandou no celular aqui um negócio de Santo Afonso, dizendo para não esperar mais de 15 dias para batizar uma criança. Mandou hoje até. Falei, nossa, que loucura, assim, né? Isso eu estou sentindo bem com os meus filhos. O meu primeiro foi batizado com 11 dias e a minha filha foi batizada com 21. Uau, sensacional. Eu até conversava, Rodrigo, esses dias com um ex-pastor, né, que tem entrevista no nosso canal. Daí ele dizia que a conversão dele, porque ele era presbiteriano e ele começou a conversar com o pastor batista, né? E o batista acha que não pode batizar criança em geral, né? Tem exceções ali, o Billy Graham, tá, uma exceção. E o presbiteriano acha que tem que batizar criança, né? Aí você vai para uma igreja, tá? As mulheres têm essa força, né, de arrastar o homem tanto para o bem ou para o mal, né? As mulheres têm essa... graças a Deus você encontrou a Isa aí, que é uma pessoa abençoada. Tá, aí você foi, tá? Você foi lá, você chegou nessa igreja, você foi por causa da namorada. A princípio você não... Você tinha resistência com a igreja? Não, né? Tipo, aceitava tudo, assim, né? O negócio era tão doido que eu cheguei e eu falava para minha mãe, mãe, eu quero ter uma família, quero ter 10 filhos. Eu sempre tive vontade de ter uma família grande, né? Mas eu nunca cheguei a praguejar, assim, contra a religião. Eu nunca cheguei a falar...
a religião, para mim, era algo que não passava no meu radar. Tava Tipo, na área cinza também. hã? Tava na área cinzenta do cérebro também. Era o ponto Na da área TV que dava chuvisco, sabe? Era bem. Para mim, religião indiferente. era Tipo, indiferente de tudo, se sabe? quiser ser, seja, se não quiser, não Se seja. quiser Pronto. ser, seja, se não quiser, não seja. Eu não vejo importância nesse troço. Uhum. Eu acho que isso não faz sentido para mim. Eu não sei por que vocês estão discutindo isso. Eu não sei por que tanta gente fala disso. Na minha cabeça era assim. Eu só estava vivendo a minha vida, porque eu queria aproveitar dos prazeres mundanos, eu queria aproveitar daquilo que a comodidade burguesa poderia dar e ser um diplomata burguês que podia levar o Brasil para grandes coisas, mas aproveitando também de todas as benesses. De alguma forma, era isso que eu pensava. Legal. Gente, fazer um parênteses importante aqui, antes que você chamar o Rodrigo de comunista, ele não é comunista, tá? Porque ele falou burguês aqui, a galera já rotula. Hoje, Rodrigo, falou algumas palavras, Falou falou, burguês, já é esquerdista, né? exato, já é esquerdista. Falou que vai doar, sei lá, uma cesta básica, já é comunista, né? Falou que é a favor da propriedade privada, já é fascista. É uma loucura, né? Então, só fazer um parênteses, gente. Você não se assuste, é que o Rodrigo, ele segue a doutrina social da igreja, tá? Continua, Rodrigo. Tá, então até 22 anos ali, você não tinha muita base e tal, você começou a ir para a PIB. E aí? Isso. Aí o que acontece? Eu lembro como se fosse hoje assim, tipo, eu bem vi essa memória em mim, né? Primeira vez que eu fui num culto de jovens, eu lembrei da minha avó. Olha que coisa engraçada. Minha avó era católica, e ela me falou uma coisa seguinte: filho, quando você entrar numa igreja, faça a genuflexão, minha avó católica de IBGE, e Sinal da faça o cruz. sinal da cruz. Aí o que Ai, acontece? cara. Queria Quando estar eu, lá para ver. quando eu entrei no salão ali de esportes ali da igreja, Uhum. né? A primeira coisa que eu fiz foi fazer a genuflexão e fazer o sinal da cruz. Assim, eu não sei o que foi mais constrangedor. Para mim, que fez o que tinha que fazer ali, ou se para as pessoas que começaram a me olhar de uma forma muito esquisita. Assim, o que esse cara tá fazendo? Parece até uma afronta, na verdade, né? É, Tipo, sei lá, ou é muito sem noção ou tá afrontando, né? uma Né? coisa que eu sabia. Nessa hora, tua namorada já olhou pro lado, já largou a mão, tal. Ô, não conheço esse cara aí. Não, assim, foi muito louco. Porque a minha avó, ela tinha falado assim, ó, filho, a única coisa que eu lembrava de igreja na igreja tem um altar. E aí, quando eu entrei naquele salão de esportes com a quadra, né? Que o culto de jovens era feito na quadra de esportes, eu falei assim, cara, aqui não tem um altar. E, e, e como que eu vou fazer? Minha avó falou que tem que ajoelhar pro altar e fazer o sinal da cruz, tá? Isso, e aí eu fiz para trave. Eu fiz para trave. Parecia jogador de futebol, assim. É, parecia Pensou? mesmo, porque eu lembro que eu entrei com o pé direito, inclusive, na quadra. Assim. Entrar com o pé direito, fazer o sinal da cruz e fazer genuflexão. Sou Romário, né, na verdade. Então, Exato. É o Miller, né? Jogador Miller da Alemanha. Sou Miller. Então, eu Miller. falei, cara, isso aqui vai ficar da hora, né? Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a frequentar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Pô, e no começo, para ser bem honesto, eu só estava interessado em três coisas. Em sair dali da igreja e comer o cachorro-quente com a minha namorada, né? Com a minha namorada ali. Depois, dar uns beijos nela e voltar para casa. Uhum. Era isso. Bem tranquilão, era isso. Uhum. Não Só que estava o que nem aí acontece? para Jesus, nem aí para. Não, Tá. era indiferente, era totalmente indiferente aquilo ali. Eu ia, até que eu ia sem. Eu nunca reclamei de, não vou hoje. Não, eu ia. Mas era para mim era diferente, era como se eu estivesse indo no teatro. Era como se eu estivesse indo no cinema. Ela convidou para ir no cinema, mas o cinema vai falar de religião, vai falar de Jesus. Beleza, tranquilo, mas tô indo no cinema. Só que o que acontece? Esse namoro,
ele foi longo, né? Ao todo, a gente ficou namorando 5 anos, né? Só que o que acontece? Lá por volta de 2012, 12 não, 13 para 14, eu comecei a me envolver bastante nos debates políticos do país. E eu lembro que eu fui na primeira manifestação lá em 2013, naquelas jornadas de julho, sabe? Não, não, 2013? Não lembro. Daquela dos 20 centavos. Ah, sim, 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 que acabou culminando no impeachment da Dilma, né? Anos Foi? depois, mas Sim, começou lá. a semente Sim, estava sim. ali. Lembrei, lembrei. E uma coisa que eu não fui nunca na minha vida foi comunista. Assim, eu era liberal. Eu era liberal de fato. E eu nunca cheguei a falar assim, viva Che Guevara, Cuba Livre, todas as... Assim, eu achava tudo isso daí. Eu fiz relações internacionais, eu achava a pior bobajada que você podia ver na vida, né, essas coisas. Porque, olha que eu não era nada de conservador, né, mas falei, cara, não faz sentido nenhum se apoiar alguma coisa que te traz pobreza, que te traz miséria, te traz um monte de mazelas, né? Não faz o menor sentido. Daí, o que eu comecei a falar? Bom, estava lá envolvido em 2013 e sabia que queria mudar o Brasil. Daí eu entrei no mesmo, pensando numa vida paralela, posso dizer assim, né? Para você entender muito bem o que aconteceu. Eu entrei num grupo da Federal chamado GELD, Grupo de Estudos Liberalismo e Democracia, né? E aos poucos eu fui começando a ter contato com autores como o Hayek, como o Mises, como o Milton Friedman, todos esses pessoal da escola austríaca e da escola de Chicago, e que me foi me deixando cada vez mais liberal mesmo, né? Deixando cada vez mais à direita, por assim dizer, do espectro político. E isso foi me aproximando, de certa medida, a uma tradição ocidental, né? Então, eu vou defender o Ocidente. Você é aquele que vai defender o Estado democrático de direito, que vai defender as instituições e tudo. E aí eu comecei a falar, cara, o que é esse tal de Ocidente, né? E tudo foi acontecendo ao mesmo tempo, concomitantemente ali. É estranho um grupo desse na Federal, né? Por sinal. Hoje, inclusive, o nome mudou, né? Grupo de Estudos Liberdade e Dignidade. Mais à direita, né? Ainda. Mas o que acontece é que isso foi acontecendo. E eu participei de todas as manifestações em 2013. Eu participei da primeira manifestação da Lava Jato ainda em 2014. Né? Eu participei de todas as manifestações em 2015, 2016 e por aí vai. Essas eu fui também, 14. E aí o que aconteceu? Eu fui me tornando cada vez mais anti-PT. Fui me tornando cada vez mais anticomunista, anti-esquerdista. E aos poucos eu fui percebendo de que uma das grandes áreas de combate a isso tudo era a própria religião. E eu estava frequentando os cultos dessa denominação batista. Você viu que era a própria religião, mas a religião de uma maneira geral, ou você viu a religião evangélica onde você estava frequentando como é que religião de que maneira? Religião do ponto de vista cristão. Cristã. Acho que falhou o teu microfone. Não estou te ouvindo. Religião, tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Religião do ponto de vista cristão, se você. Então, eu falei assim, para mim, eu comecei a enxergar o seguinte: o cristianismo, de alguma forma, é contra o PT, de alguma forma, é contra o comunismo, Na teoria, né? Na teoria. Na teoria. Na teoria deveria. Na teoria e na doutrina, né? Graças a Deus, hoje a gente sabe das coisas, mas eu meio que estava intuindo essas coisas. Eu falei, cara, então quer dizer que o Ocidente nasceu de alguma forma cristã, né? E aí a outra coisa que entra junto é que, como eu estava estudando bastante história do Brasil para o concurso do Itamaraty, do Instituto Rio Branco, eu comecei a descobrir que o Brasil já tinha sido chamado Terra de Santa Cruz. E aí eu falei, cara, o Brasil que eu quero defender é Terra de Santa Cruz. Mas que Santa Cruz é essa?
Aí as coisas começaram a meio que confluir, sabe? Mas ainda você estava frequentando lá a Igreja Batista, na época. Isso, Em paralelo, tá. e ainda não tinha nenhuma experiência religiosa. Aí o que aconteceu? Essas coisas foram acontecendo, e em 2014 eu comecei a dar outro tipo de ouvido para os pastores, e principalmente para a leitura das Sagradas Escrituras. Uhum. Né? Eu comecei a me interessar por ler a Bíblia, e de uma forma muito intensa, sabe? Tanto é que acho que se pegar desde 2014, alguma coisa assim, eu já devo ter lido as Sagradas Escrituras por volta de 12, 13 vezes. Uau, show. Então, Parabéns. alguma coisa do gênero, né? Pode ser Gente, isso dá um corte. Um católico leu a Bíblia 13 vezes. Nossa, isso dá um corte de 1 milhão de vezes. por aí, Desculpa. 12 ou 13 vezes, né? É o número chato, 13, mas foi por aí. Mas o que acaba acontecendo? Eu peguei um gosto por isso. Até que um dia, em um culto à noite, não culto de jovens, mas um culto Normal. tradicional, Sim. normal deles, lembro que eu estava no segundo andar, e aí eu falei para minha namorada, ó, dá licença que eu preciso ficar mais afastado, né? E aí eu fiquei bem isolado, porque estava naquele período que a denominação estava sendo construída, não estava pronto o templo, Ah, sim, sim, lembro. né? E aí eu fiquei na parte, como se fosse uma arquibancada, né? Porque não tinha banco nem nada. E eu conversando, assim, pensando, falei, Jesus, eu quero te conhecer e eu quero te amar. Eu quero te amar de uma forma que eu até hoje não sei o que é, né? E a partir daquele momento, eu acho que foi a primeira correção de rota na minha vida, que eu acho que não mudaria mais. Porque isso foi 2014. 2015, a vida política no Brasil ela se acentua muito, né? Eu já comecei a ler em 2014, de 2013 para 2014, Olavo de Carvalho. Eu já comecei a estudar mais esses autores conservadores. E aí, em 2015, eu falei assim, cara, eu não sei se eu sou liberal de verdade ou se eu sou conservador. Uhum. Eu tinha 24 anos naquele momento, né? E naquele tempo, para mim, estava muito latente uma questão, que era a questão do movimento pró-vida, de defender a vida desde sua concepção. Porque até um determinado momento da minha vida, eu achava que cabia às esposas, às mães, todas elas decidirem. Uhum. Tá. Só que eu comecei a perceber algumas incongruências nisso. E aí eu fui me tornando cada vez mais conservador. E aí, como eu estava frequentando os cultos ali, eu decidi me aprofundar cada vez mais nesse tema de cristianismo e de conservadorismo, Ok. certo? Passa o ano de 2015, aquelas manifestações todas, Lava Jato a mil, já começando de uma forma bem evidente, as trapalhadas da nossa ilustríssima presidente da República naquele momento, levando a economia para o abismo, né? E em 2016, eu viro a minha chave de ser um liberal para ser um conservador, e aqui começa uma coisa interessante, alguma coisa interessante. Neste período, a minha antiga namorada, ela meio que parou em certa medida nessa caminhada, certo? Então, o que acabou acontecendo? Ela meio que se estacionou num liberal progressismo, posso dizer assim, Aham. mesmo sendo da PIB, Nossa, que doideira. Como é que pode isso, cara? né? E Muito eu louco isso. comecei a virar mais à direita mesmo. É como se pegasse o meu carro, ele não virava, o volante não virava mais para Aham. esquerda. Aham. Mas me explica um pouquinho. Entendi, mas me explica um pouquinho aí para quem está assistindo, que a pessoa às vezes não entende, né? Os conceitos. O que que é? Você falou que deixou de ser liberal para ser conservador. Sim, O que que você viu que no liberalismo não dava para você? eu acho que
3 coisas fundamentais que me mudaram a visão completa que eu tinha a respeito do liberalismo. Uma, tratar todas as coisas como se fossem um mercado. Uhum. Então, tudo é mercadológico, tudo você consegue transformar em oferta e demanda, você Uhum. pensa nos demandantes, nos ofertantes, e aí tudo, política pública, tudo. Tem lá o público-alvo da política pública. Não, peraí, são pessoas, vamos pensar que são pessoas que, né, eu comecei a pensar mais ou menos dessa forma. Coisificando muito, né? Coisificando muito. Coisifica muito, né? E isso foi me tirando a mentalidade liberal, materialista, lá da minha família, de alguma forma, né? Uhum. E isso Tá. é um ponto importante. Depois, o outro aspecto é a importância da religião, não como defesa do capitalismo, né? Que é muito defendido pela direita, mas da religião como um processo civilizacional importante e fundamental para a história da humanidade. Uhum. Uhum. Principalmente o cristianismo, aqui eu estou falando. Como construtor da civilização mesmo, né? Como Isso. base, eu entendi. E o terceiro aspecto é de que nós temos uma alma, nós temos uma metafísica, e essa metafísica que nos compõe corpo e alma, elas devem ser entendidas de forma hierárquica. Uhum. Existe a alma é mais importante do que o corpo, e Entendi. então coisas que estão ligadas à alma são mais importantes do que coisas que estão ligadas no corpo. Boa. O liberalismo se aproxima muito do materialismo, né? Nesse ponto aí. Sim, sim. Ok, entendido. Entendi. Porque assim, ó, Rodrigo, o pessoal, eu fiz esse parênteses, gente, porque quem está assistindo, as pessoas, nós estamos muito polarizados, então as pessoas pensam que quando você critica uma coisa é porque você é outra coisa oposta, né? Então, as pessoas pensam assim, o cara criticou o Coxa, então ele é Atlético. Não, o cara criticou o Atlético, então ele é Coxa. As pessoas não entendem que existe o Paraná Clube, por exemplo, né? Então, ainda existe. É firme e forte, né? Ora, sacanagem. Essa deu dislike, deu uns 15 dislike aí. A torcida inteira, 15 dislike. Sacanagem. Não, mas entendi, tá. E beleza, então continue. Desculpa, só quis falar isso, tá? Daí da tua namorada na época, é engraçado, você falou que ela era progressista mesmo, se aproximar mais do progressismo mesmo sendo da PIB, eu achei muito interessante isso. É interessante porque ela tinha uma visão que liberal progressista, eu gosto de usar esse termo, né, liberal progressista, porque ela gostava muito do Obama, gostava muito do Macron, gostava muito das ideias dos liberals nos Estados Unidos, e eu via muito, e aí começou a me dar um certo alguns primeiros questionamentos a respeito se o protestantismo de fato ele não era liberal em sua essência. Já começou a me gerar um sentido de que talvez o protestantismo seja a revolução liberal dentro da igreja. Alguma coisa do aspecto eu pensava dessa forma, né? Uhum, uhum. Mas eu percebia que os meus posicionamentos estavam mais à direita e os da minha ex-namorada estavam mais ao liberalismo, portanto, mais à esquerda mesmo do espectro político, né? Daí o que acabou acontecendo? Em 2016 eu fui aprofundando cada vez mais no conservadorismo, e só um detalhe, né? Eu era o cara que ia à PIB, mas ao mesmo tempo tinha uma vida desregrada em questão da moralidade sexual, né? Então, foi coisa bem típica ali de alguns protestantes, né? Uhum. Então, o que acabou acontecendo? Eu comecei a até às vezes ficar meio incomodado com isso. No final do nosso relacionamento, eu gostava, obviamente, não vou falar que não, mas assim, eu já estava mais pensativo e reflexivo sobre essas coisas. No final de 2000, na segunda metade de 2016, eu soube que ela tinha decidido ir para a cidade natal dela, que era o Rio de Janeiro, e ela ia se mudar para lá, e a gente ia meio que ter um relacionamento à distância. Tá? Só que o que acontece? Chegou 2017, né, no início do ano, a gente tentou o relacionamento à distância, mas não deu certo.
E aí ela decidiu se separar. E como foi a minha primeira namorada, você sabe como dói aquela coisa, né? Você sabe como o homem sente Dói. Uhum. aquele impacto. Eu chorei pra caramba, eu demorei muito tempo para esquecer, eu demorei muita. Chorei, resmunguei. Foi um terror essa fase. Só que eu tinha na minha cabeça duas coisas. Uma que era um amor por Jesus já, e outra falando assim, ó, me deu um pé na bunda, agora eu vou ir à igreja todo domingo para mostrar o que você perdeu. Entendi. E eu tirava a foto e mandava para ela, né? Só que o que aconteceu? Eu percebi que tinha algum movimento mais sobrenatural aqui. Por quê? No ano de 2017, foi um ano que acho que eu parei quase todas as coisas da minha vida para estudar filosofia e religião. E Por aí, conta? Por por conta? conta, por conta. Quer dizer, por conta não, porque eu sou aluno do Olavo, né? Ah, tá. Você fez o curso lá, o COF lá. Uhum. Isso. E eu fiz quase todas as aulas deles, né? Além disso, eu conheci, por conta disso, Caiu a sua câmera, opa, Rodrigo. por Aí. conta disso, eu conheci o Padre Paulo Ricardo, né? E aí, uma coisa que sempre teve na minha cabeça, lembra que eu te falei sobre família numerosa, família que eu queria fazer? Eu sempre achei que família era um sacramento, por causa da minha avó, Uhum, entendi. né? Então essas coisas começaram a meio que se misturar na minha vida. E aí, o que acabou que eu fiz? Eu entrei para a célula, na PIB, eu comecei a estudar o movimento revolucionário, eu comecei a estudar patrística e história do cristianismo, e todas essas coisas meio que foram bombas no meu entendimento, bombas na minha inteligência. Até o ponto de que eu era protestante, mas começava a gostar de canto gregoriano. Sim. Tava quase fazendo o sinal da cruz de novo lá no campo. Só que o que acabou acontecendo? Eu achava que o meu batismo, de alguma forma, não valeu. Porque Sim. você sabe que os batistas, eles acreditam que você Tem que precisa ser, pedir o batismo. É uma tem que, decisão. E hoje eu tem entendo, que ser adulto e por imersão, né? e eu entendo perfeitamente que isso daí é o suprassumo do liberalismo religioso. É a minha autoconsciência, ou seja, não depende de mais nada do passado. Sou eu por eu mesmo, né? Então, eu percebi que isso é o auge do liberalismo religioso. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu acho que eu preciso me batizar. E, de fato, eu fiz a escola de discipulado, eu tive todas as formações, e, de fato, fui batizado dentro da denominação. Só que olha que interessante. Eu fui batizado em setembro de 2017. E no dia antes de acontecer isso, eu estava suando frio. Eu não consegui dormir. Nossa. Porque na minha cabeça eu veio assim, pô, mas você já foi batizado. Por que você vai se batizar de novo? Sua família já te batizou. Por que você vai se batizar de novo? E da onde vinha isso? De onde vinha esse Vinha de que pensamento? eu, vinha de que eu tinha certeza de que eu precisava ser batizado para amar Jesus. Não, tá, mas esse sentimento assim de por que me batizar de novo? Eu não entendi, eu não conectei a tua resposta. Eu ouvi a tua resposta, mas eu não consegui conectar com a minha pergunta. Tá, você sabia que precisava se batizar de novo, mas você sentia que não precisava, porque você já tinha sido Sim. batizado. Explica um pouquinho melhor aí, eu não entendi. Porque para mim, e olhando agora em perspectiva, talvez até entenda de que fosse dar uma moção do Espírito Santo falando assim, não faça isso. Entendi. Mas naquele momento eu estava suando frio. E a gente sabe que as decisões de Deus e aquilo que vem de Deus traz paz. Sim, Só que para sim. mim isso foi um inferno. Olha que curioso, né? Que curioso, nossa, muito curioso. Isso para mim foi um inferno. E aí o que mais foi interessante é que eu me batizei em setembro com todas essas coisas. Foi o momento que eu meio que decidi pela minha vida inteira amar Jesus. Dali para frente não tinha nada na minha vida que me impedia de amar a Jesus Cristo. E aí setembro e outubro, né? Entre setembro e outubro eu já estava na célula.
Aí dentro de uma das reuniões da célula, né, que a gente, não sei se você conhece como funciona uma célula protestante. Conheço. Então, a gente fez o cultinho ali da célula, né? E aí depois a gente começou a conversar. E para o meu espanto, que eu já estava bastante conservador naquele momento, estava falando principalmente sobre Bolsonaro, né? 2017, falando sobre a política. pessoal, política e tudo mais. As pessoas daquela célula, lideradas por um grande conhecido entre pastores aqui em Curitiba, né? Elas me pegam e falam que elas são a favor da... que elas eram a favor disso, sabe? Uhum. E isso me Chocou, né? chocou. Hã? Tá, então vamos de novo. Ela falou para você que era contrária à vida, que não era contrária Isso. à vida. Que elas eram contrárias à vida Tá. desde o ventre materno, sabe? Tá. Desde o ventre materno. E isso foi um choque, né? Porque você ouviu. Tá, você ouviu isso de uma participante ou da pessoa que era a figura de autoridade, do pastor? A figura de autoridade, a mulher que estava sendo figura de autoridade ali. Nossa, cara, que loucura. E aí, isso me chocou de uma forma bizarra. Por quê? Porque a célula ficava pelo menos uns 2,5 km de casa, e eu estava dirigindo. Só que o que aconteceu? Eu fiquei branco, eu fiquei empalecido. E quando eu lembro de ter saído do lugar e ter pegado meu carro, é como se eu não tivesse mais ali. É como se minha alma tivesse morrido, literalmente. Quando eu cheguei em casa, eu fui pegar a chave de casa ali para abrir, eu não consegui abrir direito a chave de Nossa, casa. tava tremendo, Eu nervoso. estava tremendo. Eu abri a porta, eu quase desmaiei, eu tive que deitar no sofá. Minha mãe perguntou assim, ó, filho, você tá bem? O que aconteceu? Eu lembro que minha mãe deve ter me perguntado pelo menos umas 25 vezes a mesma pergunta. O que aconteceu? E eu olhando para ela assim, ó. Tipo catatônico, assim. Nossa, cara, que loucura. Não, eu tava muito, muito branco, empalecido. Eu acho que sem brincadeira, eu acho que eu demorei. E você já é branco, então já tá bem branco mesmo. Não, eu tava Gasparzinho. Tava transparente. Tava transparente naquele lugar, né? Sim. E aquela coisa foi tão impactante para mim que eu acho que eu fiquei 2 dias sem comer. Nossa, caramba, cara. Porque eu não conseguia comer. Eu colocava alguma coisa na minha boca, eu vomitava. Nossa, meu Deus. Nossa, mexeu demais, né? Sim. Daí, passou acho que uma semana, e aí eu já tinha conhecido o Padre Paulo Ricardo, já conhecia um monte de gente católica, eu já estava meio que entrando nesse tal de debate católico protestante e tudo mais. E aí eu comecei a pegar uma certa raiva, assim, por um tal de Diago Martins. Provavelmente você deve conhecer. Nossa, esse cara, 2 dedos de teologia, né? Isso. É só não tem nem 2 dedos ali, ali é meio dedo de teologia. É meia unha, na verdade. É meia unha, que o cara fala muita abobrinha, cara. Eu já vi, com todo respeito a todo ser humano, cada um tem a sua opinião, mas é de lascar. Sim, conheço. Daí o que acontece? Tem muitos seguidores, cara. Uhum. Daí o que acontece? E eu gostava dele, né? Mas as coisas começaram a ficar muito ruim. E eu conheci, nesse período, o Guilherme K2, que todo mundo conhece do Santa Carona. Ah, sim. Quem é católico e está me ouvindo aqui, ó, Guilherme K2, um grande abraço. Você me ajudou demais. Santa Carona, sim, claro. Bom Daí canal. que aconteceu? Eu já tava lendo Santo Agostinho, já estava lendo alguma coisa de Santo Tomás de Aquino, já estava lendo tudo isso aí. E a coisa começou a ficar muito entrópica, né? Ficou uma loucura. Porque eu falei, cara, eu acabei de me batizar na PIB. Só que eu estou gostando mais do catolicismo. Eu estou ficando cada vez mais apaixonado pelo esse tal de Santo Tomás de Aquino. Eu estou cada vez mais apaixonado por Santo Agostinho. Eu descobri que a terra de Santa Cruz é porque é terra católica. E aí, meio que as coisas foram se caminhando por aí, né? Daí, eu lembro que acho que o antepenúltimo, ou um antes do antepenúltimo culto que eu fui,
ele estava falando sobre os 500 anos Reforma. da Revolução Protestante, né? Uhum. E aquilo ali, eu falei, cara, isso não faz sentido nenhum vocês comemorarem essa porcaria. Não faz o menor sentido vocês comemorarem algo que dividiu o cristianismo. Eu entendo, e eu concordo. Mas na cabeça dos caras é tipo, houve um delay, Deus se ausentou, o Espírito Santo abandonou, e chegou um cara lá chamado Martinho Lutero que voltou às origens, né? É bizarro, mas os caras pensam isso, né? Mas eu entendo, a tua reação é a minha, eu entendo, faz sentido. Faz E sentido. aí o que acontece? Eu comecei a ver que as coisas ali já não faziam mais sentido para mim, tá? Passa mais 2 cultos, né? E eu continuo indo assim, obviamente. E aí, quando está se aproximando mesmo do dia 31 de outubro, que é o dia da Revolução Protestante, né? Acho que uma semana antes, ou uma semana e meia antes, alguma coisa assim, eu estava lendo a Bíblia, aí eu tinha uma correntinha, né, com a cruz, e aí eu coloquei canto gregoriano para ouvir. E naquela noite, assim, me deu uma vontade de pegar essa correntinha, jogar a correntinha no chão, me dobrar o meu joelho, beijar a cruz. Me veio isso na cabeça. Sim, então, na verdade, jogar no sentido de colocar no chão, né? Prestar reverência. Eu vou colocar essa cruz no chão, eu vou beijar ela, porque Entendi. de joelho, assim, sabe? Reverência, entendi. Reverência. Porque eu sei que o meu Cristo, ele tá na cruz. Eu pensei, meu Cristo tá na cruz. Depois desse momento, eu lembro que eu vi um vídeo do Iago Martins criticando a Eucaristia, e aí eu vi um vídeo do K2, aí que entra o K2 na história, falando sobre a Eucaristia, falando sobre as refutações do Iago Martins. Depois disso, eu peguei uma parte da Suma Teológica, onde eu lembro que estava falando sobre os sacramentos, porque ele fala sobre os sacramentos na Suma, e aí eu peguei e comecei a ler aquela coisa sobre a Eucaristia. E aí, eu folhando, acho que era por volta de umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu entrei num processo de confusão e alegria ao mesmo tempo. Porque eu fechei o livro e eu falei assim, eu acho que eu sou católico. Só que alguma coisa falou assim, não, peraí, você acabou de se batizar. Eu falei assim, não, eu sou católico. E aí ficou nesse diálogo, acho que por uns 40 minutos na minha cabeça. Mas eu falei assim, não, eu sou de fato católico apostólico romano. A minha vida só faz sentido na igreja, né? E aí que vem a coisa mais interessante. Foi exatamente no mesmo dia da Revolução Protestante. Isso. 31. 31 de agosto. Uau. Então, quando... A Revolução Protestante é 31 de agosto ou de outubro? Perdão, 31 de outubro. Ah, de outubro. Sim, Perdão. sim. 31 de outubro. Uau. Aniversário do meu filho, inclusive. E foi no mesmo dia. Aí passou um tempo, aí eu fui jantar com a minha família, né? Você mandou uma foto para tua ex-namorada na Igreja Católica pela surtada e vez, já que não... Naquele momento eu nem estava mais com contato. Naquele momento eu estava tentando me purificar desse negócio. Entendi. Desculpa, daí. Não, tranquilo, sem problema. Daí o que eu fiz? Eu cheguei no jantar, jantamos, aí minha avó e minha mãe foram para a cozinha, lavar a louça, arrumar a cozinha ali, e eu fiquei conversando com meu avô, tomando uma garrafa de vinho, né? Olha só, eu tomava vinho, protestante que bebe vinho, né? Mas beleza. E aí eu acho que eu fiquei umas 2 horas e meia conversando com ele, e aí chegou um momento que eu comecei a falar assim, vô, aconteceu isso. Fui contando uma cacetada de coisas que tinham acontecido. No final eu perguntei, vô, você sabe o que significa isso tudo? Isso tudo? Aí ele falou assim, você está indo para a igreja católica, né? Aí eu falei, estou sim, meu avô. Daí a minha mãe
lá da cozinha, ela pega e grita: eu só não te trouxe uma medalha de São Bento hoje, porque eu achei que você fosse ficar bravo, Nossa, cara, que legal isso, cara. Que doido. Que né? loucura. Daí, o que aconteceu? Quando eu ouvi isso, é como se eu tivesse ouvido de fato o Espírito Santo falando assim: acalma teu coração que você chegou no lugar certo. Nossa, cara, que forte, forte, fortíssimo. Acalma, E, acalma e, teu coração que tá ali, que o outro uau, tá ali. sim. E a vozinha que estava na casa na ocasião, era avó católica ou não? Era Era a essa que você avó que falou? pediu para fazer o sinal da cruz na igreja. Uau, cara, que legal, hein? Que show. Hein, Rodrigo, você é uma pessoa muito culta, que gosta de ler e tal, e muito reflexiva, e que gosta de arte. Eu quero dizer o seguinte: a Igreja Católica, ela convida, ela casa muito bem com pessoas com o teu perfil. Isso que eu quero Uhum. dizer. Silêncio, a reflexão, né, os vitrais, a liturgia. Mas agora eu penso numa pessoa que tem um perfil, um temperamento diferente, de estilo teu, por exemplo, que não gosta de canto gregoriano, do estilo, né? Não do estilo. Uhum. Eu tenho um amigo que foi uma dor, assim, porque era, cara, amigo de infância, era padrinho do filho dele, que fez o caminho inverso do teu. Ele foi para PIB agora, faz uns 20 dias, e, cara, nossa, me rasgou o coração demais, assim, porque eu fiquei muitas vezes convidando para encontro, para formação, e, cara, nunca ia, né? Mas daí é a mesma coisa. Conheci uma namorada e lá, tal, foi lá no encontro de empresários e gostou e tal, pá, tá bom, né? Mas ele, assim, quando a pessoa começa a caminhada, a pessoa vê muito o externo. Uhum. E essa igreja que você falou de Curitiba, a Igreja Batista, eles têm um som muito bom, eles têm uma banda muito boa, eles Sim. têm bancos muito bons, eles têm um ambiente muito bom, eles têm um telão de LED muito bom. E eu sempre digo para as pessoas que vêm para a Igreja Católica que não é fácil ser católico, não só pela doutrina, porque a Igreja Católica ela só pode ser de Deus, porque no que é balela, ela abre mão, por exemplo, bebida, por exemplo, né? Outras coisas, mas no que é essencial ela não abre mão. Casamento, vida. Mas o que você. Eu perdi no raciocínio aqui. Eu queria dizer o seguinte: como fazer, né, para que essas pessoas. Ah, que não é fácil ser católico, lembrei. Não é fácil ser católico, porque o cara chega na igreja, ele não tem ninguém na porta esperando ele. O padre não está nem aí se ele está lá ou não. Ele não tem um grupo para acolher ele, como você tinha, uma célula. Às vezes a secretária esquece até o nome dele. Uhum. O que você diria hoje, porque saiu tua câmera, está acontecendo principalmente em Curitiba, está acontecendo um movimento muito grande de voltar evangélicos e protestantes para a igreja. Pra você ter ideia, Rodrigo? Só na Santo Agostinho, a gente fez evento com esse pastor Eduardo, tem mais ou menos 30. Uhum. Se pensa que, na média, cada paróquia de Curitiba, são 149, tem na média de 15 a 20 adultos voltando para a igreja. Uhum. São 3.000 pessoas. O que você diria para essas pessoas, né? Claro, você e eu, a gente já chegou num ponto que a gente sabe que a riqueza da igreja ela é incomparável, né? A Eucaristia, a missa. Mas o que você diria para uma pessoa que está agora assistindo esse programa? Ela está fazendo o caminho que você fez, que você trilhou. O que você diria para ela assim que vale a pena ser católico? O que você diria para essa pessoa? Eu diria que a razão da nossa vida e o motivo pelo qual vale toda a vida por ser católico reside numa coisa só: Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. E, e eu falo de todo o coração aberto. Não importa as cadeiras, se elas são confortáveis ou não. Não importa se tem acolhida ou não. Não importa o som. Não importa os vitrais. Tudo isso é importante, mas perto do mistério e da grandiosidade da Eucaristia, parece que tudo se torna
pó. Porque nós nos dizemos cristãos, certo? Sim, Seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dizemos que amamos estar com Ele, que nós queremos viver com Ele, que nós queremos que a nossa vida seja a dele, né? Que nós vivamos a vida que Ele nos propõe. Tudo isso a gente diz, não diz? sim, Como é que eu vou ligar para outras coisas, sendo que Ele, presente em corpo, sangue, alma e divindade, está todos os dias nos altares da Santa Igreja, sendo oferecido para a nossa salvação? amém. Eu acho que todo católico, ou toda pessoa que está começando a trilhar esse caminho, ele deveria pensar o seguinte: vale tudo pela Eucaristia. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a graça de estar com Ele e Ele em nós no Santíssimo Sacramento do altar. Porque, em última instância, se nós voltarmos lá para Nazaré, se nós voltarmos lá para Belém, quando Jesus nasceu, né? Ali tinha um ostensório vivo, que é a Santíssima Virgem Maria, e depois ele foi repousado naquela manjedoura, que é um ostensório pobre. Legal, nunca pensei nisso. Bacana. São dois ostensórios que estavam colocados ali. E aqueles ostensórios estavam carregando o motivo pelo qual a gente é chamado de cristão, seguidores de Cristo. Então, na igreja mais humilde, na capela mais humilde, do bairro mais humilde, da cidade mais humilde, e também numa catedral como Notre-Dame, ou uma catedral de Chartres, lá na França, aquelas suntuosas catedrais belíssimas da cristandade, o santo sacrifício da missa é oferecido da mesma forma. Amém. E tem o mesmo valor, né? Tem o mesmo... Isso que é maravilhoso. Não importa se o padre fala bem, se o padre fala muito, se o padre fala pouco, se ele é tímido, se ele é idoso, se ele tem oratória, se não tem oratória, não depende do padre, né? Isso que é maravilhoso dos sacramentos, né? Não dependem das pessoas, né? Dependem no sentido de consagrar, mas não no sentido de... Não depende da fé das pessoas, né? E o que eu acho que todo mundo que esteja trilhando esse caminho, né, de voltar para casa, né, de voltar para o seio da Santa Igreja Católica, é entender isso, que só existe salvação dentro da igreja. Porque somente dentro da igreja é que tem os sacramentos, que são os canais ordinários de comunicação da graça. Sim, exato. Tudo que sai disso é meio extraordinário, né? Você pode se salvar fora? Até pode. Mas você não vai contar com a sorte, porque não é nem prudente, né? E se o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria, como diz as Sagradas Escrituras, nós devemos andar no temor. E o temor vai gerar o quê? O dom do conselho depois, né? Sim, sim. E o dom do conselho e o dom da sabedoria para ordenar as coisas segundo a própria verdade. Então, então uma pessoa que não frequenta os sacramentos, ela é uma pessoa imprudente, porque ela está edificando a fé dela não na rocha, mas na areia. Exato. Nós temos 7 sacramentos, né? A igreja considera ainda, de algumas igrejas, a igreja católica, 7, se eu não me engano, o batismo e o casamento, né? O batismo e o casamento. E esse meu amigo que você vai conhecer, o ex-pastor Altamira, ele diz assim: Daniel, o que a igreja evangélica tem de bom veio da igreja católica. E ele tem razão, né? Sim. O batismo, né, os sacramentos e a própria Bíblia, né? A própria Bíblia compilada pela igreja, preservada. E assim, desde quando eu me converti, já lá são 8 anos, né? Estamos quase indo para 9 de conversão. Eu posso dizer que muita gente tenta aproximar as duas fés, a fé católica e a fé protestante. Mas, para mim, a cada dia que passa, eu vejo que são coisas completamente diferentes. Sim. Isso daria um papo, né? Assim,
é como óleo e água. Eles usam o nome de cristãos, mas eles não são cristãos. Perdoa falar isso, mas eles não são cristãos, porque o verdadeiro seguidor de Cristo, ele ama a Eucaristia, ele ama a Santíssima Virgem Maria, ele ama o sacerdócio. Sim, sim, sim. Eu entendo o que você está falando. O cristão, ele tem que buscar aquilo que Cristo nos deu, né? É uma busca. E Cristo nos deu o seu corpo, Cristo nos deu a sua mãe, Cristo nos deu a sua igreja. E eu entendo o que você está falando, né? Não tem como amar a cabeça sem amar o corpo, né? Jesus é a cabeça, corpo místico. E não E a tem como amar igreja... os filhos se não amar a mãe. Exato. E a igreja não é só um corpo místico, ela também é um corpo visível, né? Sim. Coisa que também, às vezes, os protestantes não entendem. A igreja não é só... A igreja não são só eu e você, existe uma igreja visível. E tem que existir uma igreja visível, porque as pessoas têm que recorrer a uma igreja visível quando elas precisam buscar alguma coisa, né? Deus deixou uma igreja visível. Mas tá bom, Rodrigo, obrigado pela tua participação, foi muito legal. Você quer, não sei, deixar algum contato? Você quer alguma consideração final? Fala aí, agora é hora. Deixar uma consideração final para todos aqueles que estão ouvindo esse testemunho e que estão, de alguma forma, tentando viver uma vida mais com Cristo. Se eu tenho uma coisa para dizer nada vai te fazer mais feliz do que ser católico. Nada vai te fazer mais feliz do que estar em comunhão com a igreja. Porque a gente sabe que é na barca de Pedro, é na barca que Cristo deu para São Pedro ali em São Mateus 16, né? Tudo As aquilo, chaves. tudo aquilo que a gente precisa. Então, ter a certeza de que a gente tem uma igreja que é mãe e mestra da verdade e que conduz as almas dos fiéis para o porto seguro da salvação é a coisa que mais te deixa feliz. E vale a pena perder tudo que for possível perder, até a sua própria vida, porque no fundo, a gente tem que estar preparado até para isso, né? Para perder a vida pelo martírio, que é a maior das glórias do cristão, porque amar a Cristo, amar a Deus, amar as coisas santas, vai te dar uma felicidade incomensurável. E a sensação mais incrível que você pode sentir na vida é todas as vezes que você comunga o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Amém, amém. E até finalizando, gente, isto é o meu corpo, né? Não isto simboliza. Jesus disse, isto é o meu corpo. E aí alguns vão dizer, mas Jesus disse que é a luz também, Jesus disse que é o caminho, mas Jesus não mandou pegar uma luz, né, para celebrar e lembrar dele. E na verdade, Nem Jesus mandou pegar um sabia... bloco de pedra na mão, né, quando disse Não, que essa... e na verdade Jesus sabia as realidades. Ele não pode enganar. Se ele fala que ele é luz, ele não pode se transformar em luz, apesar de ter sido o criador da luz. Uhum. Mas ele sabe que as pessoas vão entender isto é o meu corpo de forma com que ele está falando, porque ele não mente. Exato, e tanto foi literal que muitos deixaram de seguir ele, né? João 6, isso é A muito, palavra é muito dura, né? isso é muito duro de admitir, né? E muitos deixaram de seguir, porque justamente levaram literalmente. São Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11, o pão que benzemos, o cálice que abençoamos não é comunhão com o corpo e sangue de Cristo? É uma pergunta retórica. Então, cuidado, né, como você celebra. E a igreja, gente, ela é maravilhosa, ela tem 2000 anos, quanto mais a gente estudar os pais da igreja, mais a gente vê que a igreja sempre foi católica. A igreja tem milagres eucarísticos, mais de 100 reconhecidos e muito mais de 100 por aí, mas 100 que a igreja bateu o martelo, analisado cientificamente. Mas o maravilhoso é que o milagre eucarístico não é porque só ali aconteceu o milagre, é porque ali Jesus tirou o véu, ali a gente reconheceu o milagre. O Uhum. milagre acontece em toda a missa, isso é maravilhoso. E como o Rodrigo falou, isso não tem preço. Sabe, eu não sei se te falei isso, quando eu fui perseguido lá atrás, porque eu vim numa paróquia TL marxista, e eu tive, muita gente fala mal da renovação, mas eu tive uma experiência com Deus, a renovação mudou minha vida, me fez amar a Eucaristia, me fez amar a confissão, me fez amar a Virgem Maria. Quando o padre aí
né, perseguiu a gente, falou mal da gente. O que me segurou na igreja? O amor à Eucaristia e o amor à Virgem Maria. Eu era jovem, Rodrigo, tinha quase 20 anos, não sei se você te contei isso já, mas eu tive um convite para ser pastor batista, inclusive. Uhum. Eles disseram assim, olha, seu padre te persegue, seu padre não quer você, venha para cá que nós vamos pagar um curso para você. Nós sabemos que você prega na igreja e tal. E daí eu, mesmo sangrando, né? Sangrando, que foram 5 anos, assim, de toda homilia sendo apanhando mesmo. A gente sofreu uma humilhação tão grande que eu fiz um curso de 2 anos para ser catequista, aos sábados. No dia da formatura, o sacerdote falou, fica em pé e quem gosta da renovação, simpatiza. Eu entendo que a intenção dele foi boa, de verdade, eu entendo que ele estava tentando preservar a igreja, né? A cabeça dele era protestantismo da igreja, era, né, fanatismo e tudo isso. E em certos pontos ele tinha razão. Mas aí ele falou, ó, quem aí simpatiza vai embora que eu não quero que dê catequese. Agora, você imagine, né, essa humilhação pública, um jovem de 20 anos, o verbo que causou no coração, né, e que se não tivesse doutrina, com certeza hoje eu estaria, muito provavelmente, na Igreja Batista. Por que que eu não fui? Porque meu pai me ensinou a amar a Eucaristia, minha mãe me ensinou a amar a Virgem Maria, a minha avó era presbiteriana, morreu católica por causa da Nossa Senhora, uma intervenção dela. Então, eu acho que isso que você falou é o central, a Eucaristia, mas também temos a Igreja de Cristo, temos a Mãe de Cristo, temos o perdão de Cristo sacramental, né? E quem conhece a essência não liga para a aparência, mas quem não conhece a essência só liga para a aparência, né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a Isabela aí pela paciência, né? E você terminou melhor, viu? Fala para a Isabela que ela é muito melhor que a tua namorada, com certeza. uma querida. E, cara, tamo junto aí, obrigado, viu? E se Deus quiser, vamos fazer um papo no futuro. Pessoal, o Rodrigo tem um tema que ele fala muito bem, que é a doutrina social da igreja, que a igreja não é nem liberalista, não é nem a favor do liberalismo, nem do comunismo. Isso é muito difícil de entender, né? Mas vale a pena a gente fazer um bate-papo com ele. E o Rodrigo, em breve, vai participar de um projeto com a gente, né, Rodrigo? Em breve você vai compor com a gente uma mesa, juntamente com o Altamira e com o Eliezer, e nós vamos bater papo sobre um monte de tema aí, vai ser muito legal ter a tua presença. Seja bem-vindo aí, oficialmente ao canal aí. Muito obrigado, meu irmão, pelo convite, muito obrigado pela abertura, e pode contar comigo para esses projetos, porque nós precisamos tornar o Brasil cada vez mais um Brasil católico, centrado na Eucaristia, e que Cristo viva em todos os corações e que Cristo reine na nossa sociedade. Amém. Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Obrigado, irmão. Um grande abraço. Te devo uma cerveja bem gelada, viu? e um torresmo se não for na sexta. Valeu, irmão. Um abraço, mano. Fica com Deus aí. Até mais. Bom descanso. Tchau, tchau. Valeu, tchau.